Escanteio. Ronaldinho contra Felipe. Muita demora pra cobrança. Ronaldinho correu, bateu. Que quase no gol. Escanteio curto, não! Exatamente, você não está enganado. É o escanteio curto, hein? Escanteio curto extra, escanteio curto pocket, escanteio curto Soteldo Edition, escanteio curto Insigne Edition. Bem-vindos, pessoal. O escanteio curto, não decidimos o nome ainda, talvez seja extra, talvez seja curto. O escanteio curto. Essa edição aqui não, evidentemente você não está no canal do Nova Vertente, você está no canal do Escanteio Curto, ou o nosso canal do Escanteio Curto. Esse canal aqui é um canal novo, nós vamos postar esses episódios aqui, né, e também alguns cortes do Escanteio Curto convencional, de episódios mais longos, a gente vai fazer uns cortezinhos e postar aqui como corte do Escanteio Curto. O que é o Escanteio Curto Extra, Escanteio Curto Pocket? O Escanteio Curto Pocket é um resumo da semana que a gente não consegue falar no episódio de sexta-feira. Então se a gente fala, tem a rodada, aí beleza, passa a quarta-feira, a gente só pode falar da rodada de quarta-feira, porque ninguém vai querer saber da última rodada, então a gente acaba perdendo um pouco da pauta. Então aqui nós vamos tratar desses jogos que a gente não consegue abordar no Escanteio Curto convencional, lá da Nova Vertente, e mais outras coisas que a gente resolveu falar também ao longo do andar da carruagem. Esse episódio está saindo numa quarta-feira, meio-dia, né? Excepcionalmente. Por quê? Porque segunda-feira foi feriado, segunda-feira teve jogo. Esse episódio aqui é para sair toda terça, meio-dia. A ideia é essa. Se não der certo, a gente mudar a data, a gente vai avisar. Mas aí a gente vai ter esse escanteio menor na terça, ao meio-dia, e vai ter o escanteio curto convencional, o escanteio curto longo, o escanteio longo no canal da Nova Vertente. Aí aquele lá, o mais completo, e falando de trazer vários tipos de assunto e tudo mais. Mas enfim, esse escanteio curto aqui é para ser menor, então eu já vou começar com tudo já. Nós vamos tratar aqui dos 3 jogos principais, 3 grandes jogos aqui, que a gente teve na rodada final de semana, inclusive um foi no sábado, o outro foi no domingo e o outro na segunda, coincidentemente. O primeiro jogo, Corinthians Internacional, cara, 1-0, o Corinthians venceu o Internacional na Arena Neoquímica, gol de Matheus Davó. Se você souber quem é a avó desse menino, por favor, diga aí nos comentários para saber se isso é nome ou apelido. Creio que é nome, sim, claro. Não, é da avó mesmo. Ah, é da avó? É apelido? É por causa da avó Helena, que acompanhava ele nos treinos. Incrível, cara. Olha só, eu pensei que era... porque, né, a gente às vezes acha que é, sei lá, nome, que nem Gabriel Menino, né? A gente achou que era apelido, mas não, era nome. Então eu fui pelo caminho, né, acabei errando. Era o caminho mais óbvio, fui no mais complexo. Enfim, o Corinthians venceu... Mas é interessante porque todo lugar o nome dele é escrito da avó, tipo como se fosse um sobrenome, com D maiúsculo. Eu também pensei, é tudo junto, né? E junto, né? Ok. Genial, cara. O cara é um artista da bola. Sim, exato. Ele deu um nome artístico até interessante, né, cara? E faz sentido também, a homenagem à avó dele. A avó dele sempre vai ser lembrada por ele, né? É interessante, a homenagem é legal. O Corinthians foi com Cássio, Fagner, Marlon, Gil, Fábio Santos, Xavier, Ederson, depois entrou Camacho, Ramiro, depois entrou Gabriel, Otero Casares, Luan, né? Entrou depois na vaga do Casares, Davó, Matheus Davó, e entrou depois o Léo Napel. O Internacional foi com o Marcelo Lomba no gol, o Heitor, Zé Gabriel, Vitor Cuesta, Wendel, Rodrigo Lindoso, Denilson, Marcos Guilherme, Patrick, Thiago Galhardo, que foi expulso, inclusive, e Abel Hernandes. Entrou o D'Alessandro, depois o Johnny, o Yuri Alberto, o Nonato, enfim. Foi um jogo interessante, né? Foi uma punida aí do Wagner Mancini sobre o técnico Kudê, que é engraçado, né, cara? Os três de cima tomaram o nabo pros paulistas, né? Tirando o Bahia, mas ok, o Santos venceu, mas tirando o Bahia aí, que também perdeu pro Santos. Mas incrível que foi a vitória do Corinthians, né, cara? Que vinha mal, que teve uma leve recuperação com o Mancini, depois tomou o nabo do Flamengo e agora conseguiu vencer o Internacional. Pra mim foi uma baita vitória do Corinthians. Vocês não acham também? Isso não traz confiança pro elenco do Corinthians, ô Pipo? Ah, cara, traz, claro que traz confiança. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora sim! Meus amigos. Wagner Mancini, querendo você aqui. Queremos muito você aqui para dar aula para o Diabo Nunes de como é ser um professor de verdade. Xingar o clube e em seguida ser contratado por ele.
Cara, é o seguinte, em relação a esse jogo, eu acho que, honestamente, assim, tem méritos principalmente do Mancini, porque o plantel do Corinthians é muito fraco. O Kudê hoje é muito mais técnico do que ele, apesar de eu hypar muito pouco o Kudê. E uma coisa interessante é quando tudo tem que dar errado, o Thiago Galhardo foi expulso no final do jogo aí, para alegria de todos os cartoleiros que se fuderam muito, cara. Ele foi um dos jogadores mais escalados da rodada e acabou sendo expulso. Muita gente colocando ele como capitão aí, tendo uma pontuação negativa dobrada. Maravilhoso. Destaque aí para Juan Casares e Rômulo Otero, que tem sido importantíssimo aí no esquema tático do Quem Wagner diria, Mancini. hein? Quem Quem diria, hein? diria, quem diria. Só o Mas é aquela Internacional coisa, mesmo. né? Ele coloca o Xavier e o Ederson para compensar a preguiça deles. Aí coloca dois meninos lá, coloca o Ramiro, que é também um marcador, e coloca o Casares, o Otero à frente, né? Como centroavante. Nem o Jô e nem o Bozelli foram relacionados. Inclusive, o Jô tem tido muito poucas oportunidades na mão do Mancini, para falar a verdade. O Mancini tem testado alguns nomes ali na frente. E depois, em seguida, entraram Gabriel, Camacho, Léo Napel e o Luan, né, que também é um jogador que tem a característica semelhante à do Otero e do Casares. Ele é preguiçoso. Mas foi, cara, foi mais uma partida ruim do Internacional, assim, do que uma excelente partida do Corinthians. Não foi um gol achado, foi um gol, assim, com uma jogada que você vê o que é uma jogada articulada, mas não foi uma partida primorosa do Inter, foi uma partida bem ruim. O Cuesta teu peixinho foi parar lá em Andrômeda, né, cara? Que foi tentar Ele cortar deu. ali. Aquela questão do bote errado ali, ele foi num tempo de bola horroroso, cara. Horroroso. Muito E ele é um bom ruim. zagueiro, né, cara? Ele é um bom Bom zagueiro. zagueiro. Se isso fosse Gil, fosse o Felipe Melo, de repente, fossem jogadores de idade mais avançada, teriam Alô, dito que tinha que parar de jogar futebol, né? a torcida do Flamengo, e se fosse o Gustavo Henrique, hein? O Gustavo Henrique, misericórdia, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Jesus! Ô Gustavo, você tem um dado aí interessante sobre o Davó aí, sobre a minutagem dele? Cara, o Davó tinha menos de meia hora jogado pelo Corinthians. Ele tinha jogado 26 minutos contra o Mirassol, pelo Paulistão, e depois mais 4 minutos na vitória sobre o Oeste de Itápolis, no dia 26 de julho. E ele Dá não pra tinha sido considerar que o Matheus aproveitado Davó já é mais ídolo que Marcelinho Carioca? Ah, claro que Torcida dá. corintiana. Venceu o Super Cudê, cara, o Super Inter de Cudê, cara. Claro que pode. Não tinha sido aproveitado por Diabo Nunes e nem por Coelho, pretty much encostado. E você vê como são as coisas, né, cara? Tava vendo no Sport TV News hoje cedo que menos de 30 pessoas escalaram o Davó de todos lá os 38 milhões de times do Cartola, alguma porra assim. E uma única pessoa colocou o Davó como capitão, ninguém menos que o goleiro Cássio. Incrível, cara, enviando mentiras, cara, ele já previa. Cara, se você soubesse o que acontece nesse Cartola, aí você ficaria Os enojado, caras ainda cara. acham que futebol. Os caras ainda acham que futebol é uma coisa lícita. Perdeu. O Cássio já ganhou um Fiat Uno já aí do Cartola. Foi interessante, né, que o Davó puniu o Internacional mais uma vez, porque quando ele jogava no Guarani, na Copa São Paulo, ele fez 3 ou 4 gols, né, contra o Internacional, né? Foi. O cara é carrasco do ele Inter. se destacou. Exato. Então, parabéns pro Matheus Davó e parabéns pro Cássio, que ganhou um Fiat Uno aí e uma Burgman da Suzuki. Vocês têm mais alguma coisa pra falar do Inter e Corinthians ou pra passar pra frente? Cara, uma coisa que eu queria pontuar é que foi uma vitória muito oportuna do Corinthians, que nem o Pipo falou, especialmente por conta daquela entrevista que o Mancini deu no meio da semana, né, cara? E se você olhar o time que colocou no campo, ideia de jogo, eu acredito que a questão que o Mancini cutucou mais aí foi muito mais a postura do time, foi muito mais a dedicação, muito mais a intensidade, do que começar a reinventar a roda. Esse Corinthians que jogou contra o Inter, me pareceu um Corinthians muito mais aware das próprias dificuldades, sabe? Um time que não tentava morder tanto que não conseguiria mastigar. Então você pode ver que o Corinthians, especialmente depois que ele faz o primeiro gol, ele começa a picar mais o jogo,
É um time que foge de situações de exposição muitas vezes, né? E ainda assim conseguiu criar mais chances que o Internacional e conseguiu finalizar melhor que o Internacional. E acho que dá para aproveitar também essa derrota aí para já passar para o próximo jogo falando da fragilidade defensiva dos 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Ah, nós avisamos, hein? Nós Sim, avisamos, Você viu e primeiro aqui. muito. Você viu primeiro aqui. Você viu primeiro aqui. E não é perseguição nossa, hein? Aqui a gente só cospe fatos, cara. Não tem análise rasa. A gente lê o jogo, cara. É só completar um fato aqui que o Gustavo falou. O Inter não teve nenhuma finalização no gol durante o jogo, tá? O super time ofensivo do seu Eduardo Cudê não deu um chute no gol, né? Então aí fica difícil de ganhar, né? Porque você tem que fazer o gol pra vencer a partida, né? Vamos contratar a equipe do Scooby-Doo, cara, pra tirar a máscara do Cudê. Certeza embaixo tá o Luxemburgo. Certeza, ele saiu do Palmeiras, matou o Cudê e assumiu a personalidade. Cara, o Patum Bausa debaixo da. E só pra fechar. Também. Pode ser o Balsa também, cara. Até pra ter uma facilidade maior com o idioma, né? Só pra eu fechar aqui a questão do Inter, eu tava vendo a reação dos gringos no sorteio das Libertadores. Olha que vídeo interessante que eu tava vendo. Os gringos têm medo do Internacional, hein, cara? Eu acho que os gringos estão assistindo futebol de outra terra, cara. Porque, pra falar a verdade, o Inter não me mete medo, não, cara. Mesmo que. Se eu fosse o meu time, se o Londrina estivesse disputando a Série A e jogasse contra o Internacional, cara, eu não sentiria medo, completamente confiante, cara. Porque com gols aí de Germano, que coitado, não joga mais no Londrina. Mas enfim, acho que... O time vermelho acha que é o Liverpool, né? Com o poderoso Diego ou Diogo Jota? Diogo Jota, né? Diogo Jota. Os caras têm medo do Cudê. O Firmino deve estar numa bad fudida. Os caras têm medo do Cudê, eles não têm medo do Inter, eles têm medo do Cudê. Eu não sei, não sei se é por causa do Racing lá, enfim. Mas essa é a impressão que eu tenho. Corinthians Internacional então fechou. Falamos aí a maioria das coisas que aconteceu no jogo. Vamos agora para um jogo que foi um jogo muito interessante, cara. Porque nós tivemos aí o aprendiz do Guardiola e o professor do Guardiola, né, cara? O senhor Domenech Torrent, o aprendiz e o professor Super Fernando Diniz, cara. Professor de Pep Guardiola. Cara, esse jogo foi um negócio... De lavar a alma. Esse jogo foi muito maluco, cara. Esse jogo foi esquisito. Demais, eu não diria que isso tá sendo insano. Eu acho que insanidade é o Fernando Diniz tá ainda no comando do São Paulo, cara. E agora tá entregando o resultado. Não tem nem mais motivo pra perseguir ele. Porque agora, né, perseguir entre aspas, claro. Mas agora não tem nem motivo mais pra cornetar ele, porque ele tá dando resultado. Cara, essa vitória contra o Flamengo, ok. O Atlético Goianiense venceu, o Independente Del Valle lá do Jason Statham venceu também. Mas o São Paulo não tinha condição alguma de vencer o Flamengo. No Popitômetro lá, sei lá o nome lá no Sport TV, só o Muricy apostou no empate ainda do São Paulo. Então, assim, é um resultado completamente avesso da situação, né? O Flamengo, aqui só para passar a escalação, o jogo foi 1-4, né? 4 pro Flamengo, 4 pro São Paulo, 1 pro Flamengo. O jogo foi no Maracanã, no Rio de Janeiro. Só um disclaimer rapidinho. Oi? O Independente Del Valle, na verdade, ele perdeu a última partida de 3-1 pro Universidade Católica, né? Ele tá em 15º colocado do campeonato equatoriano, tá? Ele tem nas últimas 4 partidas, na verdade, ele tem 3 derrotas e 1 vitória. Ele é o penúltimo colocado do campeonato equatoriano, tá? Mas é que o Jason Statham é o cargo explosivo, cara. Ele vai reconstruir o clube, cara. Vai ser campeão da Libertadores, você vai ver. Ixi, já é campeão, cara. Já é campeão. O Flamengo foi com campeão virtual. Campeão virtual, exatamente. Depender do pessoal aí, o Independente Del Valle ganha até do Santos do Pelé, cara. O Flamengo foi com Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Natan, Felipe Luiz, João Gomes, da base, né? Gerson, Bruno Henrique, Vitinho, Everton Ribeiro e Pedro, que eu acho um baita no jogador e marcou o único gol do Flamengo na partida. No lado do São Paulo, Thiago Volpe, que pegou 2 pênaltis. Inclusive dois pênaltis idênticos. Porque o pênalti que o Bruno Henrique bateu, o Pedro bateu igual, cara. Igual. Foi no mesmo lugar. Se eu não me engano, até o jeito que ele defende, bate no joelho, depois bate no tronco dele, tá ligado? É igual, é idêntico, cara.
E aí, Thiago Volpe e Tietê de lateral direito. Puta, o Tietê de lateral direito, Daniel Alves no meio campo pra fuder, né? Aí tem o Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo. Mas funcionou. Meteram funcionou. 4x1. Gabriel Sara, Luan Santos, Daniel Alves, Igor Gomes, Luciano e Brenner. Inclusive o Luciano e Brenner aí, grandes responsáveis pelo sucesso do São Paulo, né? Ô, Pipo, a minha opinião desse jogo eu já dei. Foi um jogo imprevisível, eu nunca achei que isso poderia acontecer. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, como diria o Gritaria lá. E, cara, tá de parabéns aí o São Paulo e principalmente o Thiago Volpe pegou 2 pênaltis. E você, o que você achou desse jogo aí? Foi loucura? Esse foi o jogo que fez o Benja aí vestido de Kiko, né, pro programa. Pois teve isso. Que ele apostou, e tipo, ninguém provocou ele. O Benja, obviamente, ele o segundo time dele é o Flamengo, ele hypa demais, principalmente depois do Jorge Jesus, ou 80% da torcida do Flamengo, que surgiu em 2019. A verdade é essa, me desculpe a audiência aí. Infelizmente era mas, cara, vamos falar do melhor elenco do Brasil? Rapidinho, falar do melhor elenco do Brasil. Eu vou falar das opções do Domenech Torren, não sei, Domenech. Vamos lá, reservas, goleiro, Diego Alves ou César. Seguindo de João Lucas, Mateuzinho, Léo Pereira, Fuller, Gabriel Noga, René e Ramon. Todos são opções de zaga, até aqui. Todos. É verdade. Daniel Cabral, Michael e Lincoln. Coincidentemente, Michael e Lincoln entraram para o jogo. E o Léo Pereira também entrou para o jogo aos 85 minutos. Junto com o Lincoln. O Michael entrou com 73. A verdade é que o elenco do Flamengo não é tudo isso que hype, mas né? tem muita gente tem muita gente desfalcada, né? Se eu terminar rapidamente aqui, audiência, por favor. Não. Tudo bem que tem diversas baixas, mas convenhamos, independente disso, um bom elenco, ele tem que estar preparado até para as baixas. O Gabigol não está no jogo, o Pedro jogou. Qual outra opção aqui, gente? Me ajuda. O Diego Ribas. Sim. E honestamente, convenhamos, você tiraria o Everton Ribeiro do jogo para colocar o Diego Ribas? Você tiraria o Gerson do jogo para colocar o Diego Ribas? Vitinho talvez. Mas ele foi o Vitinho talvez, mas ele foi o cara que fez o primeiro gol o primeiro e único gol do Flamengo. E o Diego Ribas, assim, né, você olhando, se tivesse um terceiro pênalti pro Flamengo, o Diego Ribas bateria e perderia também, porque eu nunca vi um cara para perder tanto pênalti. O único pênalti na vida que o Jailson pegou, o Diego Ribas foi quem bateu. Exato, então, menos para o elenco do Flamengo, menos, menos. Assim. O Pedro Rocha não joga mais no Flamengo? Tá machucado. Pedro Rocha, mas eu nunca vi ele jogar com o Domênico. Mas o Pedro Rocha tá desde 2003 lesionado, né, cara? Mas você olha as opções de meio campo do Flamengo, ele tem Gerson, Everton Ribeiro. Cara, são jogadores muito bons, cara. Tipo, o Arrascaeta também tá fora, né? A Arrascaeta tá fora também. Mas isso aí cara, eu não sei, eu acho que isso aí, eu não sei o que é direito às lesões, eu sei que teve desfalque por Covid, mas eu acho que não é o caso. Vamos lá, com o Thiago Maia no campo, com o Ilharão e com a Arrascaeta, poderia ser um 4-3. Porque esses caras defensivamente, tirando o Ilharão, é mais vital. Mas o Rodrigo Caio na vaga do Gustavo Henrique não tomaria 4 gols, cara. O Gustavo Henrique entregou 3 gols ali, cara. Ali pra não falar sim, a atuação dele foi um desastre. Pode ser. Porque o Gustavo Henrique ramelou muito nesse jogo. E o Rodrigo Caio a gente tem que falar, cara. O Rodrigo Caio tá jogando muita bola, cara. Pelo menos os últimos cara, jogos. Nesse ano não. Em 2019, assim como todo o Flamengo, ele jogou. Mas esse ano ele foi bem contestado no retorno da pandemia por todos. E como bom samaritano que o Tite ele sempre faz isso com um jogador que tá indo mal, né? Ele convoca. Bater corneta, né? Parece que ele faz de propósito. Eu tenho muitas ressalvas em relação a esse elenco do Flamengo. Muitas ressalvas, de verdade. Eu acho que desde quando o Gabigol tá sem jogar, cara? Desde quando esse cara rompeu o ligamento? Mas o Pedro assumiu bem, né, cara? Ele assumiu bem. O Pedro é muito melhor que o Gabigol. Tirando o Gabigol, colocando... Eu acho que o único jogador desses que a gente falou que seria vital, que faria muita diferença nesse jogo, são 2 nomes. Rodrigo Caio
e Arrascaeta. Eu acho que esses É, dois aí fariam uma boa diferença. De repente, que esse jogo fosse um 3-3. Que tudo que o São Paulo não jogou no ano, jogou nesse jogo também. concordo contigo. No máximo É, seria um empate esse jogo. e o time do São Paulo é que assim, né? Foi um jogo diferente, né? Porque Um os jogo dois. atípico demais, cara. Foi, o Gustavo. Foi diferente, né? Teve uma aura ali da modernidade, do entendimento, tem uma coisa assim cara, tipo, de Einstein, né? Porque são dois pensadores do futebol aí que, pelo amor de Deus, né, cara? O Eu Domenech não sei, cara. Torrent Eu e tenho o tanta Diniz. antipatia pelo Fernando Diniz, que pra mim sempre é mais sorte que juízo. Ah, não, mas aí, cara, é que você não compreendeu ainda as ideias do carrosselzinho de futsal na saída de bola do Fernando Diniz, cara. É uma Cara, coisa, é de outro mundo. esse jogo é aquela situação em que o duelo sai do campo das ideias porque ele já transcendeu a materialidade, entendeu? Exato, cara. Ele tá acontecendo do outro lado do tabuleiro Ouija. Exatamente, cara. E outra coisa, cara, é que se você olhar pro 4-1 no placar, de verdade, não foi um jogo pra 4-1. Não, não foi. Especialmente, É, especialmente por o Pipo falou aí, mas talvez tivesse sido um 4-3. Teria sido um 4-3 se não fosse o Gustavo. os pênaltis aí. Ou o Ah, os eterno pênaltis? 5x5 do João, né? É aquilo que a O gente eterno fala, cara. 5x5 do SUS. É, E outra, o Daniel Alves fez pênalti. Teve pênalti, gente. O Thiago pênalti Volpe pegou dois tosco do pênaltis. Daniel Alves. É, O primeiro pênalti foi o Diego Costa, que fez o Diego Costa, que fez uma partida horrorosa. Se o Gustavo Henrique conseguiu entregar o jogo pro Flamengo, o Diego Costa tentou bastante, viu? Toda hora eles era estavam pichotada, disputando, era né? falha na cobertura, ele fez o pênalti. O Daniel Alves, ele fez uma partida que eu não sei aonde os comentaristas da Globo acharam a partida do Daniel Alves maravilhosa. Não jogou metade do que estão falando que ele jogou. O Tietchan, sim, na lateral. Jogou bem pra caramba, mas o Daniel Alves ainda estava arrumando confusão com o Gerson ali no meio de campo. Mas se você for ver bem, cara, foi um jogo em que o São Paulo tomou calor. O São Paulo tomou calor em muitas ocasiões, dependeu muito das falhas, tanto da defesa quanto do ataque do Flamengo para conseguir capitalizar em cima disso. E aquela, né? Eu não gosto de falar dessa questão de merecimento, porque mereceu quem enfiou uma bola na rede. Merecimento. É isso aí, cara. Pra mim também é isso. Mereceu quem ganhou de 4-1, Mereceu cara. Pra quem mim, ganhou. O pra São mim Paulo também. mereceu. Mas não tem como Mas não falar que o Até pra ajudar na Volpe transição ajudou. aí, é a mesma coisa de perder de 3-0, chegar na coletiva e falar que o time veio preparado pra jogar no contra-ataque. Quando for proibido o contra-ataque, aí você me fala que a gente para de contra-atacar, porque é proibido, tá na regra. Exato. Quando for proibido, você fala, né? O careca da cabeça ilustrada aí. Ele disse agora que se não der mais 60 reforços pra ele, vai sair do time, cara. Ele pediu lá 59 E nomes. é isso que ele faz por onde ele vai. Sim, E acho que são... foi uma tarde atípica do Flamengo. Eu Uhum. não iria tão longe ainda em questão a criticar o elenco, a capacidade de produção, mas já começa a acender aquela luz amarela em relação a quanto esse time oscila, porque se a gente olha, a gente vai falar da tabela depois, mas é como se a gente começasse um campeonato novo no segundo turno, entendeu? Ninguém Sim. leva muita vantagem pra cima de ninguém aqui. Sim, exato. E alguns clubes crescendo de produção, né, cara? Que a gente vai falar daqui a Sim. pouco. Cara, eu esqueci o que eu ia falar agora, desculpa. Era algo importante, mas eu completamente esqueci. Era do Galo, eu cortei você, não foi? Perdão. Não era do Flamengo, mas agora já era. Ah, sim, lembrei. Era do São Paulo, na real. E o São Paulo pode ser campeão virtual do primeiro turno, né, cara? Isso. O famoso campeão virtual aí. O São Paulo tem 3 jogos a menos, né, na tabela do campeonato, a gente vai falar E depois. são 3 jogos fáceis, se eu não me engano. São Goiás, Ceará e Vasco, acho. Quem diria, Falou 3 cara? jogos fáceis, eu pensei que ia falar Palmeiras, Corinthians e Galo. Quem diria? Cara, quem poderia apostar que o São Paulo do Diniz... Ok, o São Paulo do Aguirre foi campeão do primeiro Coringa do turno. Diniz. O São Paulo do Aguirre foi campeão do primeiro turno, mas quem poderia imaginar que o São Paulo do Diniz, né? Eu acho o time do São Paulo, inclusive os São Paulinos têm dito isso pra mim, cara. O time do São Paulo não é ruim. Eu também não acho o elenco eu também não acho ruim. Eu acho que só precisa o técnico largar de fazer muita pardalice lá, de querer bancar o professor Pardal. Eu acho que o São Paulo pode conseguir coisa boa, assim, cara. Não é nenhum exagero falar isso, não. Talvez, se não for campeão aí, ir pra Libertadores direto, ou
se não se dedicar aí à Copa do Brasil, que agora eliminou o Fortaleza, o Sul-Americano, tá mais difícil, mas sei não, acho que o São Paulo aí é só o Diniz, sei lá, abrir mão de todas as ideias dele e estudar de novo. Talvez dê certo. Abrir mão de todas as ideias. Talvez Pegar dê o certo. banquinho e ir embora, tá ligado? Saber se o Diniz pegar e for embora, o São Paulo conseguir ganhar alguma coisa, cara. Mas enfim, tem mérito do Diniz aí, a gente não pode falar que não. Algum mérito tem. Principalmente de colocar o Daniel Alves nele, com o Tietchan na lateral. Porque isso pra mim é muito esquisito, né, cara? É tipo colocar o goleiro de centroavante, né? E o centroavante de goleiro. Teve a entrada do Luan Santos, que deu um fortalecimento defensivo muito forte pro time de São Paulo, né? Primeiro volante, né? Primeiro volante. Uhum. Ah, sim. Ah, esse menino é o. É aquele Luan que já jogava, né? E depois parou. Era ele e o Lisieiro antigamente, né? Agora Isso. o Lisieiro tá. Sei lá pra onde foi o Lisieiro, tá lesionado, não sei se foi embora, porque ele lesiona a cada 2 dias, o cara vai treinar. O Lisieiro vive podre, eu acho que ele tá machucado ainda. Tá igual o Pedro Rocha, tá desde 2002 lesionado. Beleza, Flamengo e São Paulo concluiu mais alguma coisa? Mais alguma cornetada aí pra algum lado? De boa? Eu vou passar pra Palmeiras e Atlético Mineiro, cara. Que assim. Cara, eu como torcedor do Londrina, assisti esse jogo sem nenhuma cara, é completamente imparcial, mas como eu não gosto de Jorge Sampaoli, cara, eu fiquei muito feliz com esse resultado, admito. Porque o Jorge Sampaoli, que é o criador do futebol, pra quem não sabe, ele criou o futebol, e as pessoas só jogam futebol hoje por conta dele, e ele, inclusive, estava em vários campinhos de melhor treinador do primeiro turno, e eu acho uma vergonha isso. O Sampaoli tá como o melhor treinador dos campinhos, cara, porque... Poxa vida, né? Falta de respeito com os outros, né? Mas ok. E aí vem a questão do Jorge Sampaoli ser punido pelo Cebola, cara. Que é o auxiliar técnico do Palmeiras, que é o auxiliar permanente lá. Tipo, tá 3 jogos do Palmeiras, o que o Palmeiras virou da água pro vinho com ele. Mas, poxa, cara, se ser punido pelo Cebola é difícil, né? Um cara que inventou futebol ser punido pelo Cebola. Com todo respeito ao Cebola. Pai da cebola mecânica e criador do cebolismo cultural, cara. Mas, poxa vida, né, ô Sampaoli? Você não era o cara? Tomou 3-0 do Palmeiras e só gol de contra-ataque, cara. Esse jogo, aliás. Se você colocar esse jogo pra um cara assim, colocar esse jogo e aquele 4-0 que o Palmeiras fez contra o Santos no ano passado, ele vai falar que é o mesmo jogo, cara. Porque a estratégia foi a mesma. O Palmeiras marcou e fez os encaixes onde tinha que encaixar, preencheu os espaços e contra-ataque. A zaga do Atlético é ruim. A gente tá falando isso faz tempo. Não tem sistema de defesa, cara. Ele só posiciona os jogadores e boa, tá ligado? Ele posiciona-se, marca não sei o que, necessita mais reforços. É assim, o trabalho do São Paulo é esse. E o Palmeiras aí, que não tem nada a ver com isso, passou o trator, cara. Passou a cebola aí no time do Atlético Mineiro. E o Palmeiras, inclusive, que agora tá de técnico novo, né? O Abelinho, né? O Abel Ferreira, que já assistiu o jogo lá. O Palmeiras foi com Everton, Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes, Vinha, Felipe Melo, Zé Rafael, Bunda de Urso, Rony, Rafael Veiga, Wesley e Luiz Adriano. O Atlético foi com Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso, Guilherme Arana, Jair, Savarino, Alain, Natan, Zaracho e Marrone. Entrou mais uma piazada aí nos outros times, mas basicamente foi isso. Não teve muita diferença aí, não. Ô Pipo, você que é torcedor do Palmeiras, isso não tem como você disfarçar. Não adianta você falar que você torce pro Operário. Não adianta. Não posso dizer que torço pro Londrina. Então, exato. Você gostou, cara? Eu gostei muito o meu negócio com o jogo não foi nem o resultado. Foi o São Paulo ser punido, cara. Isso pra mim é algo muito gostoso. Eu sou completamente parcial em relação a isso, cara. Eu vejo você falando... E cadê você, São Paulo? Parece o Neto puto com o Luan. Cadê você? Você não é um jogadoraço, cara. Você não ganhou 800 pau por mês. Cadê você, Luan? O ódio saindo em cada palavra é maravilhoso, cara. Mas, assim, eu fiquei muito surpreso, pra falar a verdade. Eu esperava que o Palmeiras ia perder. Falar a verdade, eu achava que o Palmeiras ia perder de 2-0, ou 3-0, ou 2-1, mas eu esperava que o Palmeiras ia perder. Eu acho que o Cebola conseguiu montar um estilo de jogo, um jeito de jogar. O Palmeiras se tornou um time reativo, e ser um time reativo não quer dizer que é ruim, é um tipo de jogo, e isso tem que ser respeitado. Independente de como que você joga, se é no contra-ataque, se é propondo o jogo, é o estilo de jogo do time. O time ganhou de 3-0, não tomou nenhum gol e fez 3. É fato. Não tem o que se discutir. É o estilo de jogo do time. Eles gostam de jogar assim. É um time que joga de maneira reativa. Se joga em casa, se joga fora, é um time reativo.
Esse time do Palmeiras do Cebola. Não sei como que vai ser o Palmeiras do Abel Ferreira. Alguns destaques desse Palmeiras que tem que ser pontuados. Eu acho que o Gustavo Gomes é um cara que tem dado uma solidez defensiva, independente de quem joga com ele. Você vê lá um cara que nem atleta jogando com ele, que é o Luan. Você vê Matias Vinha, que já é a 6ª assistência dele, ele está se consolidando mais ainda. Se somar, eu vi um dado que se somar todos os laterais esquerdos desde 2013 até hoje, somar todos os laterais esquerdos passaram pelo Palmeiras, Egídio, Zé Roberto, Juninho, o próprio Vitor Luiz que saiu, não tem 6 assistências somados. Diogo Barbosa tinha 1, Zé Roberto, se não me engano, tinha 4, o Egídio tinha 1 e somado todos davam 6. É bizarro isso. Isso não quer dizer que o Vinha é bom, quer dizer que os outros eram ruins, tirando o Zé Roberto, que é deus do futebol e do fisiculturismo. Outro destaque também para mim é o Wesley. Esse menino tem jogado demais, tem entrado e feito gols, muitos gols ultimamente. E eu acho que a principal destacada aí do cebolismo é o Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga, que tem jogado numa função muito peculiar, que eu venho falando aqui nos últimos episódios, que ele joga atrás do centroavante ali. O último gol, ele não teve participação, mas taticamente é um exemplo grande. O Luiz Adriano está recuado ali, o Zé Rafael avançou, o Luiz Adriano tocou entre os 2 zagueiros, o Zé Rafael correu com a bola e tocou pro gol do Wesley. Isso é do Wesley ou do Rony? Não lembro agora. Acho que é do Wesley. O terceiro gol foi do Wesley. Foi do Wesley. E o primeiro gol foi muito, muito essa questão do Zé Rafael, ou do Rafael Veiga, que é aquele cara que é um meio atacante que pisa sempre na área, que está sempre lá para finalizar, né? Uma jogada também de linha de fundo do lado esquerdo, muito parecido com o gol que ele fez, chutando contra o Bragantino, que foi na Copa do Brasil, né? Uhum. É um Palmeiras que joga de maneira reativa, mas que joga de uma maneira segura, uma maneira confiante, e que o Abel Ferreira, eu acho que ele poderia partir daí, cara, dessa ideia aí. Pode fazer algumas mudanças, porque cada treinador tem seu estilo, de repente recuar um pouco o Felipe Melo para dar mais liberdade para os alas, não sei o que ele vai fazer, mas eu acho que ele poderia partir daí. O Palmeiras jogou muito bem. Já o Galo foi um poço de babaquice, de bosta. O Guga não fez absolutamente nada nessa partida. O Júnior Alonso, ele joga sozinho. O Hever é uma mãe. Guilherme Arana jogou bem, fez uma boa partida. O Jair é um bom jogador. O Matias Aracho jogou uma partida preguiçosa. O Natan também é um bom jogador, mas estava numa tarde e noite ruim. O Alan foi bem mediano. Savarino, para mim, deveria ser lateral direito. E o Marrone, né, que não é centroavante, estava jogando improvisado. Mais uma das ideias maravilhosas do Jorge Sampaoli. Em resumo, é isso, cara. Jogou um time que sabia o que queria fazer, e o outro que, como sempre, que é o que faz o Jorge Sampaoli, cada jogo ele tem uma filosofia diferente. Isso acaba confundindo os jogadores. É bem parecido, vou fazer uma analogia do que ele fez no Santos e o que ele está fazendo no Galo, uma analogia em relação ao que ele fez no Chile e que ele fez na Argentina. Com muito menos recurso, ele dava muito mais resultado, e pelo menos o resultado que eu falo efetivo dentro de campo, também com títulos, ele fez no Chile, do que ele está fazendo com o que ele fez na Argentina, né? Que ele foi uma catástrofe. O Messi teve que se tornar treinador, pediu até umas aulas aí com o Thiago Neves, né? Sim, e é isso, cara. O São Paulo é essa desgraça aí, é o que eu vivo falando, cara. E você tem avisado. As piores combinações o Galo fez, cara. Pegou um megalomaníaco com dinheiro, mas o Jorge Sampaoli, mais o maluco louco do Alexandre Matos, né, cara? Aqui tem injeção. E aqui tem mesmo, né? Que seja no Palmeiras, seja no Galo, né? Aqui tem gestão e aqui tem mesmo. E é isso, cara. São 3 malucos, loucos, lunáticos, com dinheiro, esbanjando e fazem uma bobagem dessa daí. E eu falei, olha, mais uma vez eu digo, se o Galo pegar o G4, deem-se por satisfeitíssimos, o torcedor.
do Atlético, porque com essa toada aí vai dar ruim. Tá Seria muito lindo. ruim. E só para fechar, seria maravilhoso se fosse o quinto. Só para fechar aqui, o meu comentário longo, é que nem o Milton Neves fala, cara. Ó, eu tô nessa bagaça chamada futebol há muito tempo. Não adianta. O que eu falo é lei. O único problema dele é que ele é torcedor do Galo e se ilude. A diferença é essa. Cara, seria muito lindo, seria lindo, pô, cara, seria lindo. Se o Santos do Cuca ficasse acima na tabela do que o Galo do São Paulo, né, cara? Porque o Cuca com um time pior, com o Santos, né? E aí até acabaria com aquele mito lá que o São Paulo fez milagre no Santos, que o segundo colocado, o segundo lugar do Campeonato Brasileiro era milagre, que puta vida. Eu acho que o único ponto que vai pegar aí é que eu sinto que o Cuca não vai ser treinador do Santos até o final da temporada. Acho que não vai suportar, não. Acho que vai. O Cuca é opinião, achismo. Achismo mesmo. O Cuca segura a barra. Mas você tá falando, o que você tá falando aí por enquanto tá se concretizando, cara. Que o Atlético não vai ser campeão brasileiro, que não tem fôlego, o Internacional também começou a perder. Então, veremos cenas do próximo capítulo. Ô Gustavo, cara, esse jogo do Palmeiras foi muito interessante. Eu tô vendo aqui as estatísticas, né? O Atlético Mineiro trocou 543 passes, né? E ficou com 65% da posse de bola. O que isso quer dizer? Nada. Porque ele chutou 2 vezes no gol, o Palmeiras chutou 8, com menos posse de bola. Então, isso. E o Palmeiras perdeu muita chance, hein, cara? O Palmeiras perdeu muita chance. O Palmeiras jogou bem mesmo. E esse é o tipo de futebol que o Palmeiras tem que jogar daqui pra frente? Porque é o que o elenco proporciona? Ou você acha que não? Esse futebol mais reativo? Não exatamente sendo jogar na retranca, mas jogar um pouco mais reto, ou pelo menos no contra-ataque com os pontos. Eu acho que sim, viu? Tô muito feliz que tenha aparecido gente da imprensa falando isso, batendo nessa tecla de que futebol reativo não é retranca e que você pode sim propor jogo sendo um time muito vertical, sabe? Tava vendo, acho que era no Papo de Setorista da Jovem Pan ontem, alguém lá disse que mas o Abel Ferreira ele vem para solucionar alguns problemas do Palmeiras, parece que o Cebola já fez algumas coisas, agora que ele tem que, por exemplo, introduzir a posse de bola. Cara, por quê? Sabe? Por quê? Você pode muito bem ter o controle do jogo, ter o controle das ações do jogo, transformando a recuperação de posse em chances rápidas de gol, e assim que você perde a bola, você faz pé de pressiona. Nada te impede. Você pode fazer pressão alta e depois ir pulando as casinhas para trás e mesmo assim sair rápido quando você recupera a bola. Especialmente quando você vai pegar um time desses que não sabe o que fazer com a bola, que nem o Galo, né? É aquela famosa posse de bola limpador de para-brisa. Uma coisa que eu queria comentar é que o Pipo falou do Guga. Cara, o Guga, ele corre tanto, ele anda tanto em campo, ele dá tanto pique pra sanar os pedidos malucos que o São Paulo faz pra ele. Uma hora tá por dentro, aí uma hora vai pra fora, aí uma hora ele volta pra dentro de novo, aí ele volta, aí ele vai até o fim do corredor, aí ele vem pra cá de novo, aí vai pra dentro e o meia abre. Que acho que é no terceiro gol, no gol do Wesley, o Guga, ele não consegue nem acompanhar de longe o Wesley, cara, porque ele tá morto. Porque tem que entender que no futebol não é videogame. Você não consegue jogar correndo que nem um maluco por 90 minutos e ignorar o fato de que é um ser humano, não é uma peça de uma engrenagem numa máquina, entendeu? É um funcionamento coletivo que envolve peças individuais. Mas, não adianta você fazer o cara correr que nem um maluco por 90 minutos e achar que ele vai continuar rendendo. E acho que o Cebola foi muito inteligente quando ele enfia, por exemplo, nesse time o Veron e o William. Ele percebe isso. Muitas vezes, segurar o jogo não é enfiar um monte de atleta pesado para ficar dando toque de lado, especialmente contra adversários que vão vir para cima de você. Que acho que foi um erro que ele cometeu, por exemplo, contra o Bragantino no jogo da Copa do Brasil, agora do meio da semana, e não voltou a cometer contra o Atlético Mineiro. Acho que é um jogo que serve muito de parâmetro para que sejam feitos esses questionamentos a respeito de como as pessoas enxergam o futebol e de como eles tendem a objetivizar algumas coisas que elas não são objetivas. Você pode preferir jogar de um jeito, você pode preferir jogar de outro,
Não existe jeito certo, não existe jeito errado de jogar futebol. Acredito que quem ainda está tentando fazer esse futebol shaming aí, para usar um termo modernista aí, a respeito de times que jogam de maneira mais reativa, esses caras eles estão errados. Eles estão errados. Futebol não é assim que funciona e você precisa fazer leituras circunstanciais do que você precisa e do que você é capaz de fazer. Que a gente não tá vendo de time aí nos últimos tempos tomando gol em saída de bola, porque os caras não sabem quebrar bola, porque os caras não sabem fazer ligação, porque os caras não sabem fazer transição ofensiva sem ficar dando passinho de pé em pé. E aí os caras estão preferindo perder a posse, os caras estão preferindo tomar o gol a perder a posse, a correr o risco de perder a posse. Esse é o nível de insanidade que alguns treinadores chegaram hoje em dia. E acho que o fato de ter tanta gente ainda fomentando esse debate mostra que, especialmente no futebol brasileiro, a gente ainda está um pouquinho longe de chegar no nível Europa. Tá Então acho que bastante. esse jogo ilustra bem isso aí. Ilustra mesmo. E, inclusive, o primeiro jogo, o primeiro gol do Palmeiras, do Rafael Veiga, teve troca de passe, mas assim, foi algo muito rápido. O Palmeiras recuperou a bola em poucos toques, a bola já estava no vinho no corredor. Então, assim, cara, esse jogo tem muito a ensinar para nós, né? Já que o pessoal fala que os 5-4 aquela vez do Fluminense e Grêmio tinha muito a ensinar, esse jogo eu acho que tem mais a ensinar, né? Eu até esqueci de falar quem fez os gols, né? Wesley, Rafael Veiga e Rony. Rony, tá? O Atlético Mineiro tomou um gol do Rony, tá bom? E um contra-ataque... O Rony que na mão do Cebola em 4 jogos fez 5 jogos, né, que o Cebola tem. 2 gols e, se eu não me engano, deu 1 ou 2 assistências, né? Exato. E o contra-ataque puxado por Zé Rafael Bunda de Urso, hein? Incrível. O homem que Vanderlei Luxemburgo sentou o pau na coletiva e depois tirou com meia hora. O homem que a torcida do Palmeiras queria longe daqui, morto. Eu tenho minhas ressalvas contra o Zé Rafael, mas eu admito que com o Cebola tá funcionando, cara. Eu acho que a questão do Zé Rafael é que ele é lento, por isso o apelido da Bunda de Urso, mas... Acho que a questão, Cassim, é justamente a parada da galera tratar como se o Vanderlei Luxemburgo estivesse trabalhando com um elenco de time de várzea, entendeu? Não, eu entendo isso. Isso é foda, tá ligado? Inclusive, eu acho que o Zé Rafael ultimamente tem merecido ser mais titular que o Patrick, né? O Zé Rafael, inclusive até pela presença do Felipe Melo no meio campo, né? Que é algo interessante que voltou agora. Sobre o Abel Ferreira, rapidinho, sobre o que ele vai fazer com esse time, cara, eu acho que ele pode mudar a estrutura do time, eu acho que é algo que ele pode mudar, mas acho que a ideia não vai mudar, cara. Ele até pode jogar com 3 zagueiros, mas a ideia de sair rápido no contra-ataque acho que não muda. Mesmo se ele joga num 4-4-2, vai, beleza, no 4-4-2 com o lateral ficando na base da saída de bola, que é algo que tem acontecido com o Gabriel Menino, e aí sair com os pontas, ou sair com os alas mesmo, etc. Eu acho que ele pode até mudar na estrutura, mas o funcionamento do time não tem como mudar, cara. Não dá pra fazer nada agora não, cara. Com o carro rodando, não dá pra ficar inventando mudar da noite pro dia, não. E essa ideia do Cebola de montar esse time mais vertical não é só coerente com as peças que o Palmeiras tem, mas o próprio futebol que o Palmeiras estava acostumado a jogar, né, cara? Que o Luxemburgo tentou fazer jogar esse outro tipo de futebol, sei lá, né, que ele tentou fazer lá, que ele não sabia o que ele queria fazer, mas esse futebol que o Palmeiras jogou, tá acostumado a jogar já, cara. Então, assim, foi o Cuca, depois foi o Filipão e etc. A real é que, assim, o Palmeiras até pode tentar jogar um futebol diferente e que seja compatível com outras peças que podem chegar. Mas, por enquanto, é isso aí e vamos lá. Inclusive, um mérito do Cebola é não fazer com que o Rafael Veiga toque na bola toda hora, cara. O Rafael Veiga não joga de meia. É igual o Pipo falou. O Rafael Veiga é o pisador de área. É o Paulinho, é o Elias, é o Ricardo Goulart, é o etc, é o Miller. É que o Miller agora tá dando passe pra caralho, né? Mas é mérito do Cebola, eu acho que o Cebola é muito promissor, cara. O futuro do Cebola é promissor. E ele mesmo admitiu que ele é um profissional em formação ainda. Não, cara, você já tá pronto, cara. Você já trabalhou com gente boa aí, eu acho que agora no momento, poderia ter sido o momento dele no Palmeiras se não tivesse contratado o Abel, né? Acho que é até perigoso, né? Que aconteceu ultimamente. Pode falar. Só um parêntese. Como ele tá sendo muito hypado, se nenhum time de pequeno médio porte fizer uma proposta para tirar ele e não crescer os olhos, cara, não sei, cara. Se o Abel não funcionar no Palmeiras, eu não inventaria muito, não. É sombra, Mano, né? Se eu fosse o Palmeiras agora, eu pagaria uma licença UEFA pro Andrei Lopes. Pode ser, cara. Investiria num treinador para o futuro.
Pode ser. O Palmeiras fez. É que assim, o Palmeiras fica com isso na cabeça porque o último que tentaram fazer foi o Valentim, né? Que aí ficou bastante tempo lá. Eu acho que assim, foi um pouco injusto o que fizeram com o Valentim, que ele não conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro, etc, mas foi um cara que não virou. Infelizmente a realidade é essa. Só trabalhou em time ruim também. Mas eu acho que fica um pouco essa sombra do Valentim, né? Mas falando em sombra, o André e o Cebola é sombra pro Abel. O Abel que não se cuida aí. Que o Cebola é perigo, cara. Mais alguma coisa sobre esse jogo? Mais algum comentário? Mais alguma projeção? Eu acho que sobre o Galo, cara, não tem muito o que falar. A gente tá falando isso já faz tempo, né? A gente já falou agora e já tá falando faz tempo que tem problemas e que o elenco é ruim. O Sampaoli quer montar a Ferrari com as peças do Toyota Prius e ele pagou o preço das peças do Toyota Prius, da Ferrari no Toyota Prius, mas acho que não tem muito o que falar não, cara. A realidade, infelizmente, é essa, como diria o André Sanches. Fechou? Mais alguma coisa? Vou só dar uma passadinha na tabela, pessoal, para concluir, né? A gente não vai falar de todos os jogos, a gente falou dos principais, e para ser um modelo mais curto mesmo, acabou até ficando um pouquinho longo, mas como hoje é o piloto, tá normal, né? Acontece, é normal, é lindo. Nós tivemos alguns jogos, então o Botafogo venceu o Ceará por 2-2, o Corinthians venceu o Inter, a gente falou, o Curitiba venceu o Atlético Goianiense, o Fortaleza perdeu para o Fluminense em casa. Olha, de olho no Fluminense, que é o quarto colocado do campeonato, hein? O senhor Odair Helman aí, né, pra quem corneta aí, pra quem fala dos técnicos estrangeiros, o Odair Helman tá fazendo um baita trabalho com o time do Fluminense, sinceramente, foi mal aí, mas é uma bela da porcaria. Pra mim é o técnico do primeiro turno, cara. Pra mim também cara. Pra mim, se não é o Odair, é o Cuca, cara. Eu acho que essas últimas quedas de rendimento do Cuca, acho que dão mais mérito ainda ao Odair, mais brilho ao Odair. A gente falou do Flamengo e São Paulo, então o Flamengo perdeu em casa pro São Paulo de 4-1, o Sport venceu o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro 1-0, o Santos venceu o Bahia por 3-1 na Vila, o Goiás empatou com o Vasco em Goiás, o Palmeiras venceu o Galo por 3-0 e o Grêmio venceu o Bragantino na Arena do Grêmio. Classificação então, os 6 primeiros, né? Inter com 35 pontos e com 19 jogos, o Flamengo 35-19 também, o Atlético tem 32 e 18 jogos, o Fluminense tem 32 e 19 jogos, o São Paulo tem 30 pontos e 16 jogos, então o São Paulo pode chegar a ser o campeão virtual do primeiro turno, né? E o Santos tá em sexto, 30 pontos em 19 jogos. Na zona de rebaixamento, o Coritiba é o primeiro da zona. O Coritiba tem 19 pontos em 19 jogos, o Bragantino tem 19 em 19 também, o Atlético Paranaense tem 16 em 18 e o Goiás tem 12 em 17. Então é isso aí. Esse foi o escanteio curto, escanteio curto extra. Né? A gente pode falar de outras coisas quando acontecer, né? Não só de Campeonato Brasileiro, mas a intenção é essa, falar um pouco mais dos jogos que a gente não consegue falar no escanteio curto convencional. Aqui no banner, né, nas imagens que eu vou colocar na edição de vídeo, que vai ser uma edição linda, tem as nossas redes, tem as redes da Nova Vertente e as redes do Escanteio Curto, né, que é o nosso Facebook e o nosso Instagram, segue lá. A gente vai começar a postar mais notícias, a gente também vai informar o que vai acontecer em cada episódio, e divulgações e tudo mais, para você ficar por dentro mesmo do que vai acontecer no nosso podcast Escanteio Curto. Então é isso, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui no canal novo, se inscreva, principalmente, se inscreva no nosso canal novo, deixa o seu comentário, deixa o like, deixa o feedback, etc. Quiser xingar a gente aí, o torcedor do Atlético que quiser falar aí que a gente só critica o Sampaoli, que quando o trabalho é bem feito a inveja é pesada, fique à vontade aí. Pipo, considerações finais, rapidinho. Por favor, sigam minhas redes sociais, no Instagram, @programa do Pipo, no Twitter, @eu sou o Pipo. E eu sou o Pipo, é muito mala essa arroba, né, cara? Muito chique, né, cara? Eu sou o Pipo. Misericórdia. Gustavo, suas considerações finais aí. Agradecer o pessoal que ouviu essa nossa nova empreitada aí, deixe seu feedback, amassa o like e tamo juntasso. É isso aí, pessoal. Valeu, tamo junto e até mais. Até sexta-feira, lá na Nova Vertente, hein? Sexta em outro lugar, hein? A gente vai, se você seguir a página, você vai saber que é lá. Então, até mais. Falou, até sexta-feira.